Amém. Então, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4. Pai querido, nós estamos diante da sua palavra. Nós estamos diante da sua igreja. Nós estamos diante da sua presença. Pai querido, é com temor e tremor que nós manuseamos a sua palavra, pedindo permissão ao Senhor, porque sabemos que ela é sagrada, santa, boa e fiel. Crie em nós esse sentimento de respeito pela tua palavra, de respeito pela tua presença, de respeito pelo culto. Nos ajuda a ser pessoas que, além de obedecer ao Senhor, amam o Senhor e respeitam o Senhor. Tudo que está aqui, Pai querido, é do Senhor. A minha vida é do Senhor. A palavra é do Senhor. A vida dos irmãos é do Senhor. A vida dessa igreja é do Senhor. Sem contar, meu Pai querido, dessa rua, desse bairro, dessa cidade, desse estado, desse país, de todas as nações. Tudo aqui é do Senhor. E nós damos honra e glória ao teu santo nome. Nos ajuda a entender essa palavra de hoje. Que ela seja mais uma gotinha de sabedoria nos nossos corações, nas nossas mentes. Nos ajuda a sair daqui edificados, curados, sarados e salvos para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Tira de nós agora a distração, tira de nós agora, meu Pai querido, qualquer tipo de contradição. Pai querido, discórdias, dúvida. Que nesse momento agora o Espírito Santo de Deus paire sobre nós, trazendo alívio, conforto, refrigério na alma, sabedoria, convicção, fé, verdade no nosso meio. E nós damos toda a honra e toda a glória ao Senhor, em nome de Jesus. Romanos capítulo 6, versículo número 4, meus amados, diz assim a palavra do Senhor: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Diga novidade de vida. Aleluia. Meus amados, a carta aos Romanos tem falado muito aos nossos corações. Hoje eu não vou entrar especificamente no contexto dessa carta e nas doutrinas que ela tem apresentado, porque nós já estamos fazendo isso de quartas-feiras. Então você venha de quarta-feira, está conosco para que a gente se aprofunde, mas cada vez mais na palavra. Mas eu quero trazer um aspecto que o Senhor falou muito ao meu coração, né, nesse último culto de oração. O Senhor falou sobre novidade de vida, uma vida nova. Meus amados, à medida que o tempo vai passando e nós vamos ficando um pouquinho mais velho, parece que a vida vai perdendo graça, né? Quando a gente é criança, tudo é novidade, né? Uma alegria danada. Um pirulito nos diverte, coisas coloridas nos diverte. Quando a gente vai ficando adolescente, a mesma coisa, aquele entusiasmo, é muita força, mas vai chegando um determinado tempo, né? Você vira adulto agora, casado, é tanta coisa para fazer dentro de casa. Hoje eu falei para o meu filho, né? O fato de nós vivemos em família, mas tem muitas coisas para administrar. É uma logística do alimento, é a logística da roupa, que tem que lavar, que tem que secar, tem um trabalho, são todas essas coisas. Aí você vai falando, meu Deus do céu, mas que coisa chata, né? Mas que marasmo. E aí toda aquela vontade sua, toda aquela, sabe, aquela unção, aquela alegria, ela vai se acalmando, e vai se acalmando. Aí dia após dia, você fala, meu Deus, mas que vida chata, não acontece nada de diferente, sempre a mesma coisa, e sem falar nos problemas. Quem que não tem problema hoje? É um monte. Às vezes você tem uma dificuldade em casa, às vezes você tem uma dificuldade no trabalho, e tudo isso vai te sobrecarregando, ao ponto de você ir ficando assim, convencido de que a vida é chata, de que coisas diferentes não acontecem, que só na vida dos outros acontecem coisas boas. Aí você está lá, né, com o seu carrinho humilde, aí quando você chega lá na garagem do seu condomínio, você olha do lado da sua vaga,
uma X6. Irmão, essa semana eu cheguei na garagem do meu prédio, de uma X6, irmão. Irmão, aquele carro é uma ignorância. Só de roda e pneu eu pago meu carro tranquilo. Falei, ô Senhor, ajuda nós, Senhor. Não vai ficar a vida toda andando de carro 1.0, Senhor. No gás ainda, que é para economizar, Senhor. Sabe? Aí você, mas não, irmãos, não é inveja não. Isso é motivo de descontração e de alegria. Porque pelo menos a gente ainda tem o carro 1.0. Poderia ser muito pior de não ter. Nós temos que ter esse contentamento dentro de nós. Mas aí a gente às vezes fica olhando para a vida das pessoas. Pô, irmãozinho tá andando de X6, cara. E eu tô andando de Voyage 1.0. Ô Senhor, não é justo. E ainda tô pagando as parcelas direitinho. Quem sabe o irmão foi lá e ainda comprou à vista. 600 mil reais. 800 mil reais. Pagou no Pix. E a gente fica fazendo esses comparativos. Mas irmãos, nós não devemos fazer comparativo não. Porque nós não sabemos de todos os detalhes da vida da pessoa. Nós não sabemos. Às vezes ela até conseguiu aquele carro fruto de algo ilícito. Fruto de algo ilícito. Então não é esse comparativo que nós vamos fazer. O nosso comparativo não é nunca com o nosso vizinho. Nunca é com o nosso amigo. O nosso comparativo é sempre com o Senhor Jesus. Ele é o padrão. Nós temos que olhar para ele e ver se nós estamos semelhantes a ele e não com o nosso vizinho. É claro que temos muitos bons exemplos, temos, mas o nosso comparativo primeiro tem que ser com o Senhor Jesus. Então, às vezes a gente vai sendo sobrecarregado por essas coisas e a gente deixa de sonhar. A gente deixa de ter perspectiva de vida. A gente deixa de pensar no futuro. A gente deixa de fazer planejamento. E a nossa vida vai ficando cada vez mais sem graça. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma rotina, sempre da mesma maneira. E o que a palavra do Senhor ela fala sobre nós, sobre planejamento, sobre novidade de vida, sobre sonhos? Tem alguém na Bíblia que um dia sonhou muito? Tem alguém na Bíblia que um dia fez muitos planejamentos? E quando a gente fala sobre sonhos, a gente lembra logo de José. José era um sonhador, era um cara visionário, tinha muitos sonhos. Tanto é que até os irmãos dele chacoteavam ele. Quando ele vai lá atrás dos irmãos dele, que já estavam tempo apacentando as ovelhas do pai, estavam sumidos. Quando ele está chegando, o que os irmãos falam? Olha lá quem está vindo lá, o sonhador. Olha lá quem está vindo, o sonhador. Porque ele tinha muitos sonhos. Além dele ter sonhos, quando ele dormia, o Senhor trazia algumas revelações, algumas orientações para ele. Ele era um cara que também, acordado, também ficava sonhando. Pensando em muitas coisas, principalmente nos sonhos que o Senhor colocou para ele. Então na Bíblia nós temos pessoas que sonhavam. Mas meus irmãos, tem uma pessoa na Bíblia que esses dias eu estava pensando, eu falei, puxa, será que o sonho partiu dessa pessoa? Ou será que o sonho partiu de Deus para ela e depois ela começou a viver a partir dos sonhos que Deus sonhou para ela? E essa pessoa é Abraão. O Senhor teve 3 promessas para Abraão. Quem lembra das 3 promessas? O Senhor prometeu para ele uma terra, o Senhor prometeu para ele um filho e o Senhor prometeu para ele uma descendência. O Senhor prometeu para ele uma nação. Só que, meus irmãos, no contexto que Abraão vivia naquela época, eu fiquei com essa dúvida, porque a palavra do Senhor fala que ele morava numa terra chamada Ur dos Caldeus. Era uma cidade. Essa cidade era uma cidade totalmente pagã. Eles não adoravam a Deus, o Criador dos céus e da terra e sustentador de todas as coisas. Eles adoravam outros deuses, muitos outros deuses. E aí o Senhor chama ele do meio daquele lugar. É por isso que foi a minha dúvida. Será que Abraão já tinha esses sonhos, mesmo morando naquele lugar? Ou foi o Senhor que sonhou isso, explicou, lançou para ele, ele entende aquilo e começa a caminhar? Eu não tenho certeza. E também isso também não leva muito em consideração. Você não precisa levar muito isso em consideração. Mas guarde isso aí no seu coraçãozinho. Pode ser que o Senhor teve esse sonho para ele e colocou diante dele, e ele entendeu, e ele foi caminhando e caminhando a passos largos a encontrar esse sonho do Senhor. Então, se você quiser, vamos lá dar uma olhada. Gênesis capítulo 17, vamos dar uma olhada nessa primeira promessa? Vamos dar uma olhada nessa primeira promessa, nesse primeiro sonho. Gênesis capítulo 17, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor:
E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e se lhe eis o Senhor Deus. O Senhor vai dar toda a terra para ele de Canaã. Toda aquela terra o Senhor vai dar para ele. Meus amados, olha só, quando o Senhor faz essa promessa para Abraão, é muito diferente. O contexto que ele vivia naquela época era um contexto de muito conforto. A terra de Ur dos Caldeus era uma terra, eu já falei isso aqui hoje, era como se a gente fosse comparar o Brasil com os Estados Unidos. Muitas das coisas que nós usamos e aprendemos, ela vem lá dos Estados Unidos. Então, naquele tempo, Ur dos Caldeus era nos Estados Unidos. Eles tinham muita tecnologia, eles tinham muito conforto. Até algumas pessoas falam que foi uma das primeiras cidades a ter casas de alvenaria. Ur dos Caldeus. Então, Abraão, ele estava muito confortável ali, muito tranquilo. O Senhor faz uma promessa para ele sobre terra. Só que para ele ter essa promessa e esse sonho, ele ia ter que abrir mão de todo o conforto que ele tinha ali naquele tempo. Você tem sonhos grandes? Você tem coisas que você almeja no seu coração? Você tem planejamento? Pode ser que algumas coisas que o Senhor queira realizar na sua vida, você vai ter que sair do conforto. Você vai ter que abrir mão da praticidade para que você possa encontrar algo melhor para você. E Abraão foi esse cara. Ele mudou o conforto dele para sair peregrinando por aí. Ele era nômade, vivia em tendas. Ora amarrava a barraca aqui, ora desfazia, amarrava lá na frente. Deixou a casa dele, o conforto, que era um local físico, fixo, para agora ficar morando de pouquinho em pouquinho. Meus amados, tem sonhos nossos, que nós vamos ter que abrir mão do conforto em que nós temos, das praticidades em que nós temos. Ontem a moça trouxe aqui uma mensagem, uma reflexão, e é bem assim mesmo. A maioria de nós preza muito pelos nossos descansos. Toda hora nós estamos cansados. Toda hora nós queremos um pouquinho mais de descanso. Toda hora nós queremos dormir um pouquinho mais. Mas a maioria de nós não quer abrir mão do nosso tempo para fazer coisas diferentes. O pastor Henrique esses dias trouxe aqui um testemunho, um relato dele que eu achei fantástico. Perfeito. É exatamente isso que nós somos. Ele contou de que ele trabalhava de cobrador e a jornada dele muito extensa, acordava-se muito cedo, e ele um dia orou ao Senhor e disse assim: Senhor, trabalho puxado, tem que acordar muito cedo. Senhor, se eu tivesse um outro trabalho, que eu entrasse mais tarde, olha quantas horas iria me sobrar. Eu poderia usar essas horas que estão sobrando para mim poder orar. E aí ele conseguiu. O Senhor contemplou o desejo do coração dele. Ele arrumou um trabalho. Passou de acordar 3 horas da manhã para ir para um trabalho, para acordar às 8. 5 horas de diferença, um exemplo. Nem lembro dos detalhes, né, pastor? Mas um exemplo. Sobrou 5 horas. Lembra da promessa que ele falou? Eu teria 5 horas a mais. Poderia estar usando as 5 horas agora para orar. Pergunta, ele estava orando? Não. Porque a gente quer cada vez mais descanso. Mesmo que você deixou de entrar às 4 horas da manhã no trabalho, você está entrando às 8, você se adequa àquele sono. Você vai descansar mais, você não vai fazer coisas a mais. E aí quando o pastor Henrique falou sobre isso, eu falei, puxa, é verdade. O senhor está certo, pastor Henrique. E eu li um salmo, eu não lembro que salmo que era, mas ele está na Bíblia, que ele diz assim, ó, o dia é as aflições do povo, é a luta danada, mas quando chega a noite é do Senhor. É a noite que você agora vai chegar para se encontrar com o Senhor. É a noite que você vai se descansar para orar ao Senhor. E a partir desse testemunho do pastor Henrique, eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa diferente. A Roberta foi para uma viagem, eu falei, agora que a Roberta está viajando e o bebezinho vai com ela e a gente está tendo muitas noites mal dormidas, né? Então eu falei, como eu consegui dormir um pouquinho mais, eu vou colocar o meu relógio para despertar todo dia, 2 da manhã. 2 da manhã. E aí eu levanto e oro, ou pelo menos eu glorifico o nome do Senhor, alguma coisa. Aí eu fui lá naquela semana, coloquei lá, 2 horas da manhã. Aí o despertador tocava,
Eu acordava, Senhor, glória a Deus. Graças ao Senhor. Graças te dou, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Aí passou aquela semana do propósito. Irmãos, eu desliguei o celular. Desliguei o relógio lá das 2 horas da manhã. Você não vai acreditar. Meu relógio todo dia toca 2 horas da manhã. Eu já mostrei para a Roberta. Eu falei, Roberta, tá aqui. Eu já tirei, eu já desliguei. Não tem mais. Não está mais agendado. Ele toca 2 horas da manhã, velho. Meu Deus do céu. Eu tenho que glorificar o nome do Senhor. É isso, meus amados. Nós temos que fazer coisa diferente. Para quem quer resultado diferente, tem que ter coisa diferente. Se você está tomando suco de laranja, você está usando as laranjas para fazer o suco. Mas se agora você quiser o suco de maracujá, vai ter que trocar a laranja. Sai a laranja e entra o maracujá, para poder ter um resultado diferente. Então, meus amados, para ter resultado diferente, tem que ter práticas diferentes. Não adianta fazer a mesma coisa e achar que o resultado vai ser diferente. Não vai. Se a gente não fizer algo diferente, vamos ficar sempre na mesma, sempre no marasmo. Então nós temos que abrir mão do nosso conforto, nós temos que abrir mão dos nossos belos prazeres, para poder alcançar coisas maiores. E aqui está a promessa do Senhor. O Senhor está prometendo para Abraão, não é pouquinha coisa não. É toda a terra de Canaã, isso é tudo sua. É tudo sua. Mas você vai ter que se esforçar para isso. Meus amados, se esforcemos pelos nossos sonhos. Se esforcemos pelos sonhos do Senhor nas nossas vidas. Não deixe os sonhos seus, os sonhos do Senhor, escorregar pelas suas mãos, sem você ter feito nada. Não deixe. Se lá na frente o seu sonho não se concretizar, mas você fez por onde, é uma coisa. Agora, se lá na frente ele não se concretizar, e você olhar para trás e você falar, puxa vida, eu fui tão negligente, é outra coisa. Eu deveria ter feito diferente. E você não vai conseguir voltar ao passado para poder corrigir. Então faça isso hoje. Faça isso agora. Aquilo que o Senhor tem sonhado para você, aquilo que você tem sonhado, corra atrás hoje. E aí o Senhor vem com uma segunda promessa para Abraão. Agora um filho. Vamos lá para 18. Tem a terra e agora tem um filho. 18, versículo 10 e 11. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava atrás da porta da tenda. E era Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. E já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Sara já havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela tinha entrado na menopausa, não trazia mais ovulação, não teria mais como ter filho. E Abraão, qual que era a condição de Abraão? Ele estava adormecido, a palavra do Senhor fala adormecido, para nós é impotente. Irmãos, combinação perfeita para não sair nada. Um homem impotente e uma mulher que já não tem mais como ter filho. Não tem como. A situação era totalmente desfavorável. Não digo nem desfavorável, a situação era totalmente impossível. Impossível. Mas o Senhor disse a Abraão, certamente você terá um filho. O Senhor trouxe uma promessa para ele. O Senhor trouxe um sonho para ele, uma novidade de vida. E só restou para ele acreditar nisso. E você já conhece a história. Eles tiveram um filho, sim. Pelaquela palavra do Senhor, aquilo se concretizou na vida deles. Então, meu amado, o que nós temos de reflexão nisso? O que nós tiramos de aprendizado nisso? Por mais que a situação seja difícil na sua vida, por mais que as situações sejam desfavoráveis, ou até mesmo você encontra numa situação que fala assim, puxa, não é difícil nem desfavorável, essa situação ela é impossível. Jamais eu vou conseguir reverter essa situação. Meu amado, se o Senhor der uma palavra para você, basta uma palavra do Senhor para que tudo na sua vida mude. Para que tudo na sua vida mude. Não há impossíveis para Deus. Ele faz de senhoras inférteis, grávidas, mãe de filhos. O Senhor abre caminho no meio do mar. O Senhor faz cair maná dos céus. Não há impossíveis para Deus. Você crê nisso? Amém. Então, se você tiver algo que está no seu coração, que você está sonhando, que você está buscando, não ligue para as circunstâncias. Não ligue por aquilo que está na sua volta, mas somente creia.
Creia em Cristo Jesus. Se você tiver uma palavra dele, se você tiver uma palavra dele, é certeza que você vai conseguir. E uma nação, Gênesis capítulo 15, volta lá um pouquinho, 3 capítulos, Gênesis capítulo 15, diz assim a palavra: e então o levou fora da tenda, e disse: olhe agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe assim: será assim a tua descendência. E creu ele no Senhor, e lhe imputou isto por justiça. Meus amados, o Senhor faz uma promessa para Abraão, disse que ele vai ser pai de multidões, uma grande nação, que teria mais descendentes dele do que estrela nos céus. Só que quando o Senhor faz essa promessa para Abraão, ele está dentro da tenda dele. Lembra que eu falei para vocês? Ele morava dentro de tendas. As tendas naquela época, meus amados, elas eram costuradas, elas eram trançadas, e elas não eram totalmente fechadas. Elas tinham pedacinhos abertos, quadradinhos abertos. Quem aqui já morou ou dormiu em alguma casa que não tem o reboco nem na parte de dentro e nem na parte de fora? Já? Ele não fica com aquelas frestas entre os tijolos? Você não consegue ver as coisas lá fora? Você olha pelaquela fresta, você consegue ver alguma coisinha. O que estava acontecendo com Abraão era isso. Ele já via as estrelas de dentro da tenda dele, por esses buraquinhos. Ele olhava para aqueles quadradinhos e ele via as estrelas lá fora. Só que a visão que ele tinha era limitada, era pouquinha, era pequenininha. O Senhor falou: Abraão, você não está entendendo. Não é essa visão que eu estou dando para você. Sai para fora e olha para cima sem a tenda. E aí você vai ver o que eu estou falando. Meus amados, o que nós podemos entender sobre isso? O Senhor está dizendo assim para nós: olha, saia dessa visão limitada, sai, esquece isso. Esse pouquinho que você está olhando, esse quadradinho que você está olhando, não é esse que é para você ficar olhando. Não é para você ficar fixado ali na tenda olhando para esse quadradinho. O Senhor está dizendo assim: olha, sai para fora, olha de uma maneira mais ampla, olha ao seu redor e tudo que eu tenho disponível para você. Você entende isso? Irmãos, temos visões maiores. Amplie a sua visão. Não fique pensando só dentro do seu quadradinho, sabe, igual aquele desenho: a vida, ó céus, ó azar. Não, amplie a sua mente. Nós somos filhos do Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. E Ele disse que em seu nome nós faríamos as suas obras e ainda maiores. E é nessa palavra que nós nos apegamos. É nessa palavra que nós cremos. O Senhor trouxe 3 promessas para Abraão, 3 sonhos: uma terra, um filho e uma nação. Deu orientações e práticas de como alcançar tudo isso. Meus irmãos, e como é que nascem os sonhos dos nossos corações? Como é que nascem as vontades nossas? E eu estava pensando sobre isso. Um dos primeiros sonhos nossos nasce a partir de necessidades. Nós começamos a sonhar com as coisas a partir das nossas necessidades. Olha, eu vou dizer para vocês um sonho aqui que talvez para você não faça sentido e para mim muito menos. Quem aqui tem um sonho de ter 3 refeições diárias? Para nós não faz sentido. Por quê? Porque nós não temos essa necessidade. Aí você fala: Davi, tem pessoas que sonham com isso? Tem. Se você pegar os países mais pobres, aqueles países que têm dificuldade financeira, aqueles países que estão na beira da pobreza, tem pessoas lá que sonham em ter 3 refeições, meus amados. Tem pessoas que fazem uma refeição por dia. E não é uma refeição como a nossa, que você tem arroz, feijão, você tem uma mistura, você tem uma salada, um copo de refrigerante, e no final você ainda tem uma sobremesa. A refeição que eu estou falando deles é uma coisa só: ou é arroz, ou é feijão com farinha. Então um sonho, ele pode partir através de uma necessidade, com coisas que às vezes para a gente é simples. Olha só, quem tem o sonho, que está impossibilitado de trabalhar entre nós? Ninguém. Mas você sabia que tem pessoas que têm dificuldade de locomoção,
ou tem algum problema, alguma dificuldade, e ela sonha em trabalhar? Você sabia disso? Algo que para nós é corriqueiro, é normal, não, arrumar um trabalho, arruma aqui, troca por outro, vai para lá, ou não vai trabalhar. Tem pessoas chorando por uma oportunidade de trabalho. Eu estava trabalhando no centro de São Paulo, fiz ali um bico de segurança, e aí, todos os dias, por volta de 5:30 da tarde, irmãos, vinha uma moça passando ali na praça, ali, perto do Vale do Anhangabaú. A moça, ela tinha uma dificuldade de locomoção. Ela vinha com duas, como é que chama, irmãos? Duas muletas. Meus irmãos, mas só para ela atravessar a praça, ela demorava mais ou menos uns 25 minutos. Crachazinho pendurado no peito da empresa, e ela vinha com toda a dificuldade dela, se arrastando. Não tinha ninguém auxiliando. E ela com as muletas dela, e ela ia. Eu falei, meu Deus do céu. E a gente ainda reclama de levantar para ir trabalhar. E a gente ainda reclama de levantar para ir trabalhar. E ela lá. E ela lá. Pode ser que aquilo seja a maior alegria dela. É um sonho a partir de uma necessidade. Outro dia eu estava vendo uma reportagem. Uma criança aqui no Brasil, ela nasceu com uma dificuldade no cérebro, e o cérebro dela, quando ela dorme, ele não entende que ela precisa respirar. Então, quando ela dorme, o cérebro para de mandar impulso para respirar, ela para de respirar. Ou seja, ela não pode dormir sem a bombinha de respiração. Já tem mais ou menos 2 anos que os pais dela estão acompanhando ela dormir. Ela fica dormindo na caminha, né? E eles estão revezando. É uma noite de cada. Porque se a bombinha parar, ele para de respirar. E se ele parar de respirar, ele morre. Então o sonho deles é a partir de uma necessidade. De uma cura, de uma cirurgia, para que possa corrigir isso. Então o sonho, ele pode vir sim, através de uma necessidade. E o sonho também, ele vem através de uma realização pessoal. Você pode muito bem sonhar para ser realizado pessoalmente, né? Tem pessoas que têm o sonho de uma casa própria, né? Aquela pessoa que está sempre aí pagando o aluguel e sempre tem o desejo, puxa, eu queria ter minha casinha, eu queria ter o meu cantinho, para não pagar mais aluguel. Ora está morando aqui, ora está morando lá, e aí você tem o desejo de ter a sua casinha, ter o seu cantinho. Ou o desejo, o sonho de comprar carro. Irmãos, eu sempre fui apaixonado por carro. Desde pequeno eu sou apaixonado por carro. Por mim eu tinha um monte de carro, andava com os carros tudo rebaixado, tudo roda grande. Mas não combina com o pastor, né, irmãos? Já pensou? Pastor chegando na porta da igreja, o carro rebaixado, irmãos. Cheio de som atrás, o cara fala, meu Deus do céu, você é o pastor, né? Não combina. Mas eu gosto. Eu gosto. E eu sempre gostei de carro. E não tem problema. Mas a gente sabe, irmãos, que tem sonho que às vezes não vai acontecer. Provavelmente, muito provavelmente, eu não vou realizar o sonho de ter uma X6. Provavelmente. Não vai ter. Pode ser que o senhor dê? Pode. Mas tudo está levando a crer que não vai ter. Que vai ser o Voyager 1.0 aí por bastante tempo. Entendeu? Tudo leva a crer que não. Tem alguns sonhos que não vai acontecer. Mas cada um tem um sonho que achar melhor. E se não vai acontecer comigo, não quer dizer que não vai acontecer com os irmãos. Pode ser que um de vocês aqui dentro da igreja, vire um empresário de sucesso, e daqui a pouco você está chegando com a BMW X6 aí na porta. Pode ou não pode? Pode. A gente viu pessoas que saíram de dívidas, se tornaram empresários, e são empresários de sucesso e hoje estão bem. É rápido que as coisas acontecem. É rápido. Mas a gente sabe que tem sonhos que às vezes não vão acontecer. Mas eles vêm através de realização pessoal. Você pode aí sonhar em fazer uma faculdade. Tem pessoas que sonham em fazer medicina. Tem pessoas que sonham em fazer advocacia. Tem pessoas que sonham em fazer uma engenharia. Tem pessoas que sonham em trabalhar em determinadas empresas. Tem muitas empresas grandes pelo país. E tem pessoas que falam, puxa, eu queria fazer parte dessa empresa. Eu gostaria de fazer parte desse grupo de trabalho com esses irmãos. Tem sonho de tudo quanto é tipo. Só que quando nós falamos de
de sonhos através de necessidades ou através de realização pessoal, note uma semelhança. Os dois sempre é para você. Ou no máximo, para um familiar seu. Se eu comprar uma BMW X6, é para mim. No máximo, quem vai usufruir um pouco delas são os meus familiares. Mas os demais irmãos usariam? Talvez uma carona daqui e ali e nada. Ou pode ser até que eu mude, né? Falar, vou deixar esses irmãos do Parque Bristol entrar dentro da minha BMW X6. Esses irmãos que vai a pé. Muda? Não muda, irmãos? Muda também. O povo muda. Você está entendendo? Você está entendendo onde eu estou querendo chegar, meus amados? Sonhos tem de tudo. Mas a maioria dos sonhos são sempre para nós. Ou alguém aqui já sonhou, por exemplo, em pregar o evangelho para uma família que está destruída, que tem aquele chefe de família que é alcoólatra, que chega em casa e bate na esposa, bate nos seus filhos, expõe os seus filhos ao ridículo, expõe os seus filhos a uma situação deplorável. Alguém já teve esse sonho? Alguém já teve esse sonho de mudar a vida dos drogados que estão nas ruas, dos encarcerados nas prisões? A maioria de nós só sonha para nós. Só sonha para nós, é egoísmo. Pode sonhar? Pode, mas você tem que ter uma linha de equilíbrio, de saber que o evangelho de Cristo não é para mim, não é para o eu, mas é para o nós. É para o coletivo, é para a família, é para a comunidade, é para a igreja. Então é esse tipo de sonhos que tem que nascer dentro do nosso coração. É esse tipo de sonho que nós, como cristãos, temos que levar debaixo do braço. Se você for falar com pessoas que trabalham hoje na parte da educação, na rede pública, pode conversar com o pastor Henrique. Pode conversar com o pastor Henrique. A situação das crianças e das famílias que estão dentro das escolas. Nós temos que sonhar para que essas crianças e as suas famílias tenham as vidas mudadas. Sim. Curadas e saradas. Vocês não sabem quantas crianças estão chegando dentro das escolas e se queixando pelos seus professores, pelo convívio que estão tendo com seus familiares dentro das suas próprias casas. E esse é o nosso trabalho como cristão. Você que trabalha na rede pública, você que trabalha em comércio, você que trabalha dentro dos aplicativos, você que trabalha em todas as esferas, nós temos que ter esse sonho de mudar a vida das pessoas através do evangelho. Mas a maioria de nós sempre sonha com o nosso bem-estar. De comprar uma casa, de comprar a segunda, de comprar casa na praia, de ter carro, de colocar som, de desfrutar. Olha na mídia. Olha os videozinhos curtos lá que você vai ver o que estão pregando por aí. Riqueza, esses funkzinhos enjoados, chato demais, com a pessoa com um reloginho lá, cantando furada, velho. E as famílias se destruindo. A maioria deles tudo sofrendo com vício de drogas, vício de bebida e se acabando. O MC Kevin foi um deles, que arrastou multidão para o buraco. Destruiu a vida de um monte de adolescente, com a vida dele destruída. As pessoas veem ele lá com um monte de tatuagem, carrão da hora, relojão de ouro. Querem ser igual a ele. Está aí o resultado. Está aí o resultado, velho. Não foi longe e não vai longe. E está arrebentando com a vida dos jovens. E os jovens parece que tem uma azeitona no lugar do cérebro. Que quer ser igual. Que quer fazer igual. Trabalhando, ganhando R$700, quer ter um Mizuno de 2,5 no pé. Irmãos, meus irmãos, abre os olhos. O diabo não é bonzinho com ninguém, irmãos. Ele vai te dando. Mas quando ele puxar a corda, irmãos, se você não tiver aliançado com Cristo, não vai te sobrar nada. Não vai te sobrar nada.
Mas voltando para cá, nós estamos falando de sonhos. Eu só estou abrindo a sua mente para que você possa entender de algumas coisas. Para que você não fique fantasiado com algumas coisas que estão acontecendo por aí. Não fique. Não fique, aquilo não é verdade. Verdade é o que está nas Escrituras. Verdade é o que o Senhor Jesus diz sobre nós. Aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos e aquilo que nós faremos. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Agora, meus amados, eu creio que nós aqui, talvez não estejamos numa situação tão difícil. Mas você sabe que eu presenciei uma situação que eu disse assim, olha, Senhor, que situação difícil. Há 2 semanas atrás, eu e minha esposa, nós fomos visitar uma tia minha, ela mora lá em Minas Gerais. E essa tia minha, ela tem uma história de vida muito triste. Ela casou com um rapaz e ela teve 4 filhos com esse rapaz. E esse rapaz veio a se viciar em bebida alcoólica. E ele morreu muito cedo de cirrose. Ele morreu muito cedo de cirrose. E abrindo um parênteses aqui, meus amados, deixa eu falar um pouquinho sobre bebida. Você que gosta de tomar cervejinha, você gosta de tomar um negocinho aqui, um negocinho ali. Deixa eu explicar para você algo. Eu já bebi, e já bebi muito. Davi, a cerveja é boa? A cerveja é show de bola. Cerveja é bom? É bom. Irmão, você vai lá na praia, aquele solzão, camarãozinho fritinho, você tomar uma cerveja, é bom, é show de bola. Só que eu vou dizer para vocês o que está por trás da cerveja. Da cerveja você vai aumentando mais, você vai passando por algo mais forte e algo mais forte. Esse meu tio morreu com menos de 40 anos de idade, com cirrose. Nas últimas visitas que eu fiz para ele, que o médico já tinha desenganado ele, nem o hospital mais ficou com ele. Falou, não tem mais chance, pode levar para casa. Em outras palavras, só espera a hora chegar. Eu cheguei na casa da minha tia, o meu tio estava deitado na cama, magro, igual um palito, e só tinha a barriga inchada, o corpo todo tomado por úlceras, feridas estouradas. Ele gemia de dor, e a garrafa de 51 estava debaixo da cama. Era uma gemida e um gole. Uma gemida e um gole. Já estava nas últimas. Não tinha mais remédio que fazia efeito. Não tinha mais que retrocedia a situação dele. E naquela mesma semana ele faleceu. A minha tia morava na casa. Era uma casa familiar. Ali dos pais do rapaz, né, que faleceu. E quando ele faleceu, é aquela velha mesma discussão de sempre, né? Quem vai ficar com o quê? Isso é meu, isso aqui não sei o quê. Você vai para a rua, divide, não dá, é não sei o quê. A briga de herança é sempre assim. Você quer conhecer as pessoas, você vai conhecer na morte do dono das coisas. Aí você vai ver quem é quem. E briga daqui, briga de lá. Deram para ela lá uma parte, falou, não, a parte da sua herança é essa daqui, ó. Isso aqui é o seu dinheirinho. Uma mixaria, pouca coisa. Mas ela pegou. Ao mesmo tempo, ela ganhou um terreno, um loteamento, que estava num outro bairro vizinho. A prefeitura loteou uns terrenos lá e ela conseguiu um terreno para ela. Ela estava com o dinheirinho, ela começou a construir a casa. E o pessoal querendo expulsar ela da casa. Ela falou, eu não tenho para onde ir. Eu tenho 4 crianças, minhas 4 crianças são pequenas, eu não tenho para onde ir. Espera pelo menos a casa ficar pronta, espera pelo menos só bater a laje, que eu já vou para lá. E o pessoal, não, você tem que sair, não, você tem que sair, não, você tem que sair. Sabe o que fizeram? Colocaram ela na rua, com 4 crianças. Não dava para entrar na casa, porque estava feita as lajes e estava com a escora. Não tinha piso, não tinha porta, não tinha nada, irmãos. Colocaram ela na rua, com 4 crianças. A vizinha vai e acolhe ela. Ela fica por 15, 20 dias com essa vizinha, esperando a laje ficar pronta. A laje ficou pronta, ela entrou com as crianças para dentro daquela casa, sem nada. Não tinha porta, não tinha vaso sanitário, só tinha só o teto. E ela foi para lá. Mãe solteira, mãe de 4 crianças, precisando trabalhar. Ela foi trabalhar. Como o bairro era novo, as crianças dela ficavam na rua. Não tinha porta a casa, não tinha portão. As crianças tudo pequena, ia fazer o quê? Criança é criança, não tem noção das coisas. Ia para a rua brincar. E ela trabalhando o dia todo. Aí daqui a pouco ligava lá a polícia, seus filhos estão na rua, vem pegar seus filhos. Daqui a pouco ligava o conselho tutelar, vem aqui, nós vamos tomar os seus filhos. Porque os seus filhos estão na rua, você dá abandono de incapaz. Irmãos, que situação.
trabalhando para poder alimentar as crianças na rua, não tem com quem ficar, a situação desesperadora. Uma pessoa que está numa situação dessa, irmãos, ela tem como sonhar? Uma pessoa que está passando por uma situação desesperadora como essa, ela pensa em comprar uma tal de uma X6? Uma pessoa que está passando por uma situação como essa, ela pensa em comprar uma casa na praia? Pelo amor de Deus, meus amados, não pensa. Ela não pensa, ela pensa só em sobreviver. Aí a vida fica anestesiada. É como nós estávamos falando, a vida vira esse marasmo, vira essa dificuldade, vira esses problemas, que todo dia é a mesma coisa, não tem saída, não tem uma variação, você não vê uma perspectiva de melhora. Só que tem um grande detalhe, meus amados. Oh, meu Deus do céu, isso aqui é sensacional. Você pode até não sonhar, mas você tem um Deus que sonha por você. E quando você está sofrendo, que você está lutando lá, e você está clamando e orando, você pode até não sonhar, mas Deus está sonhando por você. E Deus está sonhando. E Deus está sonhando. Fomos lá visitar ela agora. Os 4 filhos criados, casados, tem 7 netos, os netos tudo brincando dentro de casa. Meu Deus, eu fiquei assim, meu Deus! Quanto amor! Quanta graça, Senhor! O pior passou, a mão do Senhor estava estendida. Sabe, meus amados, nós estamos passando por dificuldade, por problema, a mão do Senhor é poderosa sobre nós. Eu fiquei ali, cara, eu falei, puxa, eu preciso, né? A gente vai com a intenção de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, mas quando eu cheguei lá, eu fiquei só olhando. Eu fiquei só percebendo. E fui ligando uma coisa com a outra. Eu falei, Roberto, você está vendo o que está acontecendo? Ela falou, meu Deus, Davi, que felicidade. Que felicidade de ver que ela deu a volta por cima. Aí você viu o neto falando para ela, ô vovô Selma, aquele amor, aquele carinho. Eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que o Senhor não desiste de nós. Ainda bem que o Senhor não desiste dos nossos sonhos. Oh, meu amado. E aí sabe o que o Senhor me levou à reflexão? Lembra de Ezequiel? O Senhor arrebata ele em sonho, em visão, traz ele para um lugar e diz assim, olha Ezequiel, o que você está vendo aqui? Ele falou, Senhor, aqui só tem ossos secos. Vale de ossos secos. Meus amados, ossos, tem carne, não tem vida, não tem nada. Simboliza destruição, passado, acabou, frustração, vergonha, não tem mais nada. O Senhor pergunta para Ezequiel, Ezequiel, pode esses ossos ressuscitar? Pode esses ossos ganharem vida? Eu acho que ele talvez seja uma dessas pessoas que passou por tanta dificuldade, por tanto problema, que nem ele tem certeza. E ele diz assim, Senhor, tu sabes. E aí Ezequiel, dá para ressuscitar? Senhor, tu sabes. Tu sabes. E o Senhor então diz o seguinte, profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos. Meus amados, e ele profetizou. E a palavra do Senhor diz que aqueles ossos foram tomando forma. A carne foi grudando nos ossos. Veio chegando os nervos. Veio chegando os tendões. Todas as coisas. E dali se levantou um grande exército, Senhor. Eu sei que essa palavra, ela está falando sobre a nação de Israel. É como a irmã Michele leu aqui. É a nação de Israel, podre, já esquecida, já morta. O Senhor disse, não, eu vou levantar. Eu vou levantar. Mas, meus amados, nós podemos pegar carona nessa palavra. Se o Senhor fez isso com a nação, o Senhor pode muito bem fazer pelas nossas vidas. Se o Senhor fez com aquela nação e teve compaixão daquele povo, que era um povo que fazia porque queria, viraram as costas para o Senhor, não deram ouvidos para o Senhor, fizeram o que era mal ao Senhor, o Senhor os perdoava, o Senhor os levantava, eles iam lá e caíam no mesmo erro de idolatria, esquecia o Deus, deixava Deus para trás. Se o Senhor fez isso por eles, meus amados, o Senhor pode fazer por nós. Nós ficamos aqui, meus amados, acho que mais de 3 meses, falando sobre os milagres de Cristo Jesus. 40 milagres, não é isso, pastor Henrique? 40 milagres o Senhor Jesus realizou, está na Bíblia. Que está na Bíblia. Fora aqueles que o Senhor
Foram aqueles que não estão na Bíblia, como João disse no final da carta dele, final do Evangelho. Se fosse contar tudo que o Senhor Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. Mas você olhando os milagres que o Senhor Jesus fez, eles não eram só milagres. Era o Senhor ressuscitando sonhos. Por onde o Senhor passava, Ele tinha encontro com as pessoas. Ele realizava sonhos das pessoas. O que dizer o cego de Jericó? Cego, querendo trabalhar, querendo ver as coisas, querendo ter uma vida normal. O Senhor Jesus vai lá e cura ele naquele dia. E se restabelece a visão na vida dele, ressuscitando sonhos. O que dirá da viúva de Naim? Já era viúva e perdeu o único filho, em pranto, chorando. O Senhor não só ressuscita o filho dela, como ressuscita sonhos. Meus amados, você sabe a dor de perder um filho? É normal para nós, e a gente aceita um pouco mais fácil, quando morre uma pessoa mais velha do que nós. Um tio, um avô, o papai, a mamãe. Mas o que dirá você perder um filho de 3, 4, 5 anos? 1 ano. A dor é tremenda. E ainda era o único. O Senhor não só ressuscita aquela criança, mas ressuscita o sonho da vida daquela mulher. Você tem sonhos, meus amados? Você tem sonho? O seu coração ainda clama por sonhos? Você ainda tem planejamento? Mas eu digo uma coisa para você: os seus sonhos são egoístas? Os seus sonhos são só para você? Ou você tem sonhado pelo bem da sua família? Ou você tem sonhado pelo bem dos seus amigos, dos seus familiares? Meus amados, eu fui um dia igual esse José aí. Eu fui sonhador. Pensa no cara sonhador. Quando eu era adolescente, eu sonhava com um monte de coisa. Eu sonhava em ser rico. Eu sonhava em ser jogador de futebol. Eu sonhava em casar. Eu sonhava em ter filhos. Mas você não consegue ter dimensão daquilo que o Senhor vai fazer daqui 10, 15 ou 20 anos. Eu nunca me imaginei, meus amados, que hoje eu estaria aqui. Olha só, eu nunca sonhei em ser crente. Para começar, eu sonhava com tudo, menos ser crente. Pastor então pregando, meu Deus do céu, nunca passou pela minha cabeça. Nunca passou pela minha cabeça. E hoje eu estou aqui. Eu nunca imaginei que eu seria pai de gêmeos. Que eu teria o Tiago como guitarrista, que ele está pensando que agora ele é o Jimi Hendrix, agora gospel. O Pedro está achando que é o Igor Cavaleira cristão. Meu Deus. Coitados dos senhores aqui da igreja, não vão querer vir mais. Eu nunca imaginei que o Tiago seria guitarrista, o Mateus na mídia. Eu nunca me imaginei que com 39 anos de idade eu seria pai. Eu tinha um sonho. Quando eu era pequeno, eu não estou reclamando do meu papai, não. Muito pelo contrário, agradeço ele. Cada um tem as suas dificuldades, as suas limitações. Mas o meu pai nunca jogou uma bola comigo. O meu pai nunca me ensinou a andar de bicicleta. Ele é um pai excelente. Ele é muito amoroso. Ele sempre tentou buscar a palavra do Senhor, muito trabalhador. Mas essas coisas ele não tinha. E eu tinha um sonho. Eu falei, quando eu tiver os meus filhos, eu que vou ensinar eles a andar de bicicleta, eu que vou ensinar eles a jogar bola. Eu ensinei, viu, irmãos? Eles não aprenderam, mas eu ensinei. E eu falei, eu quero ensinar eles a jogar bola, eu quero levar os meus filhos para viajar. Eu nunca fiz uma viagem com meu pai. O meu pai nunca me levou para fazer uma viagem, e eu sonhava isso, falei, eu quero fazer. Eu quero levar meus filhos na praia, eu quero levar os meus filhos para conhecer isso. E graças a Deus, meus amados, o Senhor me deu essa oportunidade. E eu realizei todos esses sonhos com meus filhos. E agora parece que vai começar tudo de novo, porque eu vou ter que ensinar o André a andar de bicicleta, jogar futebol. Já vai estar um pouquinho mais velho, 50 anos, ensinando o menino a dar uns chutes ali. Mas nós vamos fazer. Você está entendendo, meus amados? Sonhe, mas esteja preparado, porque acima do seu sonho ainda tem um plus a mais de Deus. Aquilo que você não vê com a sua visão limitada, aquilo que você não vê com a sua incredulidade, com a sua pouca fé, o Senhor Jesus vai acrescentando.
E vai colocando cada vez mais. E cada vez mais. Agora, sabe qual que é o segredo? Sabe qual que é o segredo de alcançar tantos sonhos e tanta bondade e misericórdia do Senhor? É ser perseverante. Perseverante. É nunca desistir. Seja você criança, adolescente, jovem, um adulto, não saia dos caminhos do Senhor. Se está difícil nos caminhos do Senhor, lá na rua, lá na vida, é que não vão te dar nada, não. Lá é olho por olho e dente por dente, viu? Lá é olho por olho e dente por dente. Se você tiver que ser corrigido, seja corrigido por Deus. O profeta perguntou para Davi: e aí, Davi, você quer cair nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? Ele falou: prefiro cair nas mãos de Deus, porque eu sei que Deus é misericordioso e perdoa. Os homens não perdoam, não. Lá fora não tem perdão, tá? Lá fora não tem perdão. Então não ache que estar fora dos caminhos do Senhor é melhor, porque não vai ser. Não vai ser, é só um engano. Você vai cair do cavalo, como diz o ditado popular. Fique firme. E para algumas realizações de sonhos, meus amados, denota de paciência. Você acha que para conquistar uma terra que Abraão conquistou, ser pai com 90 anos, é rápido assim? Esperou 90 anos para ser pai. Você tem que ter paciência. Tem coisas que não são rápidas. Se você tem um sonho de conhecer uma cidade, se você quiser conhecer Itaquera, é mais fácil. Você pega o ônibus aqui, o Poeirinha, pega o metrô, desce lá em Itaquera. Mas se você quiser conhecer Nova York, é o mesmo tempo? Não. Vai ter que tirar visto, passaporte, juntar o dinheiro da grana, a grana para comprar passagem. Esse vai depender mais de tempo. Mas não é porque o tempo é maior que você vai desistir no meio do caminho. Você tem que se preparar para isso. Você tem que se preparar para esses momentos. Para quando a oportunidade chegar na sua vida, você estar pronto. E você ser abençoado pelo sonho seu e pelos sonhos de Deus. Você entendeu essa palavra? Então fique de pé, eu quero orar por você.